Pronto? Pronta. No 3, hein? 1, 2, 3 e... Olá, jovem! Eu sou a Priscila Eu sou o Rodrigo. e hoje a gente vai falar de algo bastante sério, né? Sim, muito sério. Eu diria mais. Eu acho que é muito importante. É disso que a gente vai falar. A gente vai falar de algo bastante sério, que é o machismo estrutural. E acho que a gente pode começar falando por que essa ideia surgiu. É, Né? Seria legal você falar por que essa ideia surgiu, porque foi uma ideia sua. foi. Essa ideia surgiu porque a gente estava assistindo os nossos vídeos e a Pri comentou que às vezes eu interrompia ela para explicar a mesma coisa que ela já tinha falado. E eu parei para refletir sobre isso e é verdade. E quando a gente conversou sobre isso, a gente tem uma relação muito franca, né? Muito honesta. E quando ela comentou sobre isso, eu falei, olha, eu ainda não tenho certeza se eu fiz isso pela condição de ser homem. Mas, de fato, isso aconteceu. E eu reconheci meu erro, né? E tem sido um exercício prestar atenção nisso. E a gente vai falar hoje sobre essa questão de como o machismo está impregnado em alguns comportamentos, em algumas ações, mesmo que a pessoa não se veja como machista, mesmo que a pessoa não defenda, não tenha um discurso machista, mas o machismo está presente em alguns comportamentos. É isso? É isso. E a gente achou importante trazer aqui para o canal, porque é uma questão bastante debatida. Acho importante a gente falar que o nosso objetivo hoje não é falar sobre feminismo, Sim. né? Não é trazer o conceito de feminismo. A gente não quer entrar nessa briga das vertentes feministas, que não, até, na minha opinião, não deveria ser uma briga, mas enfim. A gente não vai falar de uma corrente feminista específica, a gente não vai trazer o conceito de feminismo, não é o tema desse vídeo hoje. Hoje a gente quer falar realmente do machismo estrutural e de como isso influencia nas relações entre homens e mulheres, sejam elas relações amorosas, profissionais, de amizade ou de qualquer outra ordem. A gente quer refletir sobre o cotidiano, o impacto disso no cotidiano. E a gente respeita qualquer vertente. Se você é de alguma vertente do feminismo e caiu nesse vídeo por curiosidade, a gente respeita, né? Qualquer vertente. Sim. E isso que eu acabei de fazer é um mansplaining, é isso? É um mansinterrupting. Não, mas eu não te interrompi. Eu esperei você terminar. Então, você eu só expliquei o que você já tinha falado. Então é um mansplaining. Acho que a gente pode começar por aí. A gente vai trazer a nossa experiência em relação a isso, né? Para falar, para refletir sobre o machismo estrutural. Eu acho que a primeira coisa importante da gente falar é o que é o machismo estrutural. O machismo estrutural é esse machismo impregnado que o Rô falou no começo, e ele acontece quando a mulher é de alguma forma desqualificada, diminuída ou desvalorizada de uma maneira quase inconsciente. Nós somos condicionados pelos valores sociais a desqualificar e a diminuir e a desvalorizar o comportamento feminino, ou desqualificar, desvalorizar e diminuir a mulher. E isso acontece de forma inconsciente, exatamente porque esses valores estão postos como certos, como normais e como verdades. E é interessante a gente, homem, prestar atenção nisso, porque como a gente ocupa uma posição de privilégio, muitas aspas nesse privilégio, como a gente... Não, muitas aspas não. Tá bom. Uma posição de privilégio. Então, como nós, homens, ocupamos uma posição privilegiada, fica difícil pra gente reconhecer que nós estamos exercendo esse papel. Então, por exemplo, muitas vezes nós interrompemos um discurso, né, uma mulher falando, ou às vezes a gente fala por cima ou explica novamente o que a mulher falou, mas não se dá conta de que a gente fez isso porque é uma mulher. A gente não se dá conta que se fosse um homem falando, a gente não sentiria a necessidade de completar o discurso ou interromper a fala.
né? A gente acha que a gente está fazendo isso por uma questão lógica e racional do discurso, né? O discurso está sendo dito e a gente sente a necessidade de interromper. Mas o que ocorre é que a gente sente no direito de interromper, porque é uma mulher que está falando. Exato, muito bem. É isso? É isso mesmo. Oh. O Rô traz uma coisa bem importante, que é, ele traz na fala dele o conceito do lugar de fala. O lugar de fala é bastante discutido pela Djamila Ribeiro. Ela reflete bastante sobre a forma como a gente fala, da onde a gente fala. Então, quando o Rodrigo fala, um homem que tem os privilégios que um homem tem, fala sobre o machismo, ele precisa se reconhecer enquanto homem, enquanto posição privilegiada. O lugar de fala tem a ver com o pertencimento a determinada condição. Então, por exemplo, eu, mulher, vou falar de um lugar sobre o machismo, sobre como sinto e como vejo o machismo. O Rodrigo, homem, não é que ele não pode falar sobre o machismo, ele deve inclusive falar e se responsabilizar por isso, e acho que é isso que a gente veio fazer aqui hoje, sim, né? Mas ele precisa se reconhecer enquanto homem privilegiado para poder olhar para o machismo e falar sobre ele, né? Porque senão vai acontecer exatamente o contrário do que a gente propõe aqui, que é, não, isso daí é frescura, ou isso daí não tem nada a ver, ou isso foi normal, né? Então a escuta da minoria, nesse caso, e isso serve pro machismo, mas também serve pro racismo, ou para qualquer outra forma de discriminação, de desvalorização ou de desigualdade, a escuta do privilegiado para o discriminado, para o desvalorizado, é muito importante. É como um rei querer dizer que o direito à coroa é legítimo, né? Ele é rei, ele tem direito à coroa, né? E aí você toca num ponto importante, que é o ponto do privilégio. Isso a Djamila fala muito, de uma forma muito legal, num vídeo, eu acho que eu vou deixar no card aqui, mas ela fala de uma forma muito bacana essa questão do privilégio, que o privilégio só é privilégio porque o outro não tem direito. Então, se é direito, não é mais um privilégio, né? Então, se reconhecer como privilegiado e abrir mão desse privilégio para que isso seja direito, e aí o direito é de todos, não é de um grupo específico, é muito importante. Ainda sobre o machismo estrutural, é bacana a gente perceber como isso está impregnado quando a gente olha, por exemplo, para o mercado de trabalho. Aqui no Brasil, por exemplo, nós mulheres somos 55% do corpo estudantil das universidades. Mas quando a gente vai para as empresas, pelo menos para as 250 maiores empresas brasileiras, a gente tem uma inversão nos números e nas vantagens. Então, o que parece uma vantagem feminina sobre o masculino, né? Na obtenção de diplomas, na obtenção de certificados, não se reflete no mercado de trabalho diretamente. Então, por exemplo, essas 250 maiores empresas do Brasil têm apenas 4% dos cargos de chefia, dos cargos ditos importantes ocupados por mulheres. Deixa eu ver se eu entendi. O número de mulheres que estudam é até maior que o número de homens, mas se a gente olha para os dados, para os cargos que são ocupados, né, os cargos de chefia, pelo menos, a gente fala que se a gente olhar na rua, se a gente olhar senso comum, a gente vai dizer que é igual. Sim. Que o valor é o mesmo. Se eu estou trabalhando numa empresa, eu acho que eu tenho as mesmas condições de que uma mulher para disputar um cargo de supervisor, gerente, seja lá qual for a área que você está trabalhando. Só que os dados reais, as estatísticas demonstram que a maioria das pessoas que ocupam o cargo de chefia, de liderança, são homens. São homens. Isso? A grande maioria, né? Então, por exemplo, nessas 250 maiores empresas, 4% só são mulheres. Os outros 96% são homens ocupando esses lugares. Mas se a gente olha no comum, no senso comum, a gente não... dá a impressão que é a mesma coisa, né? Dá a impressão que os direitos já estão iguais. Dá a impressão que eu tenho é que os direitos já estão iguais. Você tem essa impressão? Eu tenho essa impressão. Então, os direitos são garantidos por lei. Então, na lei, eles são iguais. Mas quando isso vai para a prática, a gente vê que não é bem assim, né? Que
numa disputa entre um homem e uma mulher para um cargo mais de maior prestígio, por exemplo, o homem já saiu na frente, antes de qualquer coisa. E isso é importante perceber, né? Então, o machismo estrutural tá aí, né? A gente percebe que isso acontece de forma inconsciente mesmo, tanto é o que o Rodrigo tá falando, mas parece no senso comum que já tá garantido. Porque a gente não percebe o quanto a nossa sociedade, que é uma sociedade patriarcal, e o quanto esses valores machistas influenciam nas relações entre homens e mulheres e nos direitos, inclusive, né, na garantia dos direitos iguais entre os gêneros. Se você tem dúvida disso, responde para você mesmo, coloca aqui nos comentários se você já ouviu alguém falar assim: ter chefe mulher é complicado por isso, isso e isso. Chefe homem é melhor por causa disso. Então existem essas visões, né? Então esses rótulos fazem parte do nosso cotidiano. Exato. E aí é legal quando você traz isso, porque a gente tem outros conceitos dados como naturais, ou até piadinhas dadas como naturais, e que reforçam, né, esse machismo estrutural. Por exemplo, mulher dirige mal, mulher é histérica. Se o homem reage emocionalmente de forma exagerada, é porque ele chegou no limite. A mulher não, é porque ela é histérica. Todos esses pequenos conceitos que estão aí colocados no dia a dia, eles são derivados do machismo estrutural, e se a gente não para refletir sobre eles reforçam essa condição. Acho que em relação à nossa experiência, a gente traz o mansplaining, né, que acho que é o mais claro, né, em relação à nossa experiência. Sim. O termo mansplaining é uma junção de duas palavras em inglês: man, que é homem, e explain, que é explicar. O Rô já comentou isso anteriormente. Quando o homem interrompe a mulher para explicar alguma coisa que ela acabou de falar, né? E o mansplaining, ele deriva de um pensamento do senso comum de que a mulher é intelectualmente inferior. Então, a mulher fala e o homem se sente no dever de explicar o que ela acabou de falar. Isso a gente viu bastante nas edições dos nossos vídeos, né? A gente cortou isso bastante vezes. Eu falava alguma coisa, quando eu acabava de falar, ou até antes de acabar de falar, o Rô entrava e... Eu tô dispondo se eu falar isso? Não. E explicava tudo que eu tinha acabado de falar, da forma dele. Enfim, então isso é bem importante de refletir, e tem sido mesmo um exercício, né, pra gente. Sim. Porque isso também acontece, não só no vídeo, mas acontece no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. Sim. Eu acho que na posição de homem, eu acho que o mais importante da gente refletir é que quando isso ocorre, de fato, pelo fato da pessoa que discursa ser mulher. Eu acho que o interessante é a gente, enquanto homem, pensar o quanto nós fazemos isso e refletir de uma maneira bastante profunda, porque a gente não percebe, a gente pratica isso e não percebe que é pelo fato de se achar no direito de fazer isso, e não por uma lógica de interromper o discurso mesmo, de estar corrigindo o discurso, qualquer coisa assim, porque a gente se acha no direito de fazer e exerce esse poder. E aí o mansplaining pode vir acompanhado, geralmente vem acompanhado também, do maninterrupting, né, que é um outro gesto masculino. Man, homem, interrupting, de interromper, né, que é de interromper constantemente a mulher. Então, às vezes ele vem para dar lugar para o mansplaining, às vezes ele vem para dar sequência a outra ideia daquilo que o homem está pensando e não espera a mulher acabar de falar para colocar suas próprias ideias. Então, o maninterrupting também é um gesto que reforça o machismo estrutural. E é um gesto importante. Tem uma outra coisa também que a gente viu nos nossos vídeos, que não tem um termo para isso, mas eu não sei se você lembra, isso de alguma forma acabou. O Rô brinca bastante, ele é muito brincalhão. Eu sou menos, mas às vezes tento, né? E aí a gente começou a perceber que, por exemplo, toda vez que eu ia brincar com ele no vídeo, ele fazia tipo, tá. E continuava falando, tipo, o que eu tô falando é importante, não me interrompa, né? Então, muitas vezes eu tava falando coisas que eram importantes também, pra mim, pelo menos, e ele interrompia com uma brincadeira e eu entrava na brincadeira dele, porque tudo bem, a gente tá aqui fazendo vídeo, é pra ser leve mesmo. E aí, quando eu ia fazer a mesma coisa, aí ele, tipo, ignorava, total. Também é uma forma
importante, né, da gente perceber como o machismo influencia nas nossas relações. E tudo isso a gente tem uma conversa bastante franca, a gente tem uma relação bastante franca, então tudo isso a gente pensa junto, reflete junto, sem maiores estresses, né? Sim, tem que ter a cabeça aberta, você tem que ouvir o outro, né? Ouvir a outra e falar, será que foi isso? E realmente ter a cabeça aberta, porque a gente não reconhece isso no primeiro momento. A gente, quando interrompe uma mulher pelo fato dela ser mulher, a gente não sabe que está fazendo isso. A gente não sabe que está interrompendo ela pelo fato de ser homem e se achar no direito de interromper o discurso de uma mulher. A gente não percebe quando está explicando novamente uma coisa que já foi dita pela mulher. A gente não percebe que a gente está fazendo isso porque é uma mulher que está falando. Então, assim, enquanto homem, eu acho que nós devemos refletir sobre isso. A gente tem que se colocar em xeque a todo momento. E tem uma coisa também que eu acho bacana, é uma coisa que a gente estava conversando ontem, que eu achei muito bacana, que conversando sobre isso, quando a gente estava fazendo a pauta mesmo desse vídeo, o Rô falou assim, mas tem que ver também que eu tendo a assumir a frente de um discurso sempre, né? E eu falei, mas peraí, essa também é uma tendência minha em geral, quando eu tô em outros grupos, né? Então, será que não é mesmo essa relação de gênero? Porque essa é uma característica que nós dois temos, né? Sim. A gente fala muito e a gente tende a reter a fala com a gente, em qualquer situação. Sim. Né? O ponto interessante aí é a gente ver que às vezes a gente acha, é a lógica por trás, né? A gente usa sempre uma lógica para justificar um comportamento. Então, e essa lógica, na maioria das vezes, é superficial. Então a gente precisa refletir mais para entender o nosso comportamento. Muitas vezes a gente sustenta esse discurso, né, ou esse poder, exerce esse poder, né, sobre o outro, com o discurso de eu tenho uma tendência de liderança, que de fato eu tenho uma tendência de liderança, mas ela também tem, né? Então assim, eu posso usar o discurso de que eu sou um machinho alfa, e eu tenho essa tendência de fazer isso, você que tem que se impor, né? Ou eu posso fazer o velho discurso de eu sou brincalhão mesmo e tal, e é você que tem que fazer suas brincadeiras, fazer suas piadas. A questão é, reflita sobre o seu comportamento, pois às vezes você está sendo machista e não percebe. E às vezes você está sendo estimulado a ser machista, até mesmo pela sua parceira, né? E não percebe. É difícil perceber essa relação para as duas partes, eu acho. Mesmo para quem sofre a influência desse poder e para quem exerce o poder. Isso é importante, né? Porque nós mulheres também temos comportamentos que derivam do machismo estrutural. Né? Arrisco dizer que nós mulheres também somos machistas, né? Porque assim fomos condicionados pela cultura, pelos valores sociais. É importante, né, esse diálogo e esse estímulo a esse diálogo, porque nós também tendemos a reforçar esse comportamento machista nos nossos parceiros. E não só parceiros nas relações amorosas, mas também nas relações profissionais, nas relações de amizade, nas relações familiares, enfim, né, no que for. É muito comum em relação de abuso, por exemplo, abuso físico, abuso moral de homem e mulher direto, não esse velado que a gente está comentando, mas em relação de abuso mesmo, sexual mesmo, é muito comum se ouvir de outras mulheres falar, mas olha como ela estava agindo, olha a roupa que ela estava usando. É muito natural que o grupo de mulheres, né, reforce esse comportamento, esse padrão. Olha só, ela instigou o homem a exercer o seu poder, né, o seu poder de macho alfa. Então... E é mesmo um exercício, né? Porque, por exemplo, a gente teve uma experiência dessa esses dias, né? Eu estudo, gosto, não é o foco desse vídeo, mas gosto de ler, de estudar sobre o feminismo. Não carrego nenhuma bandeira específica, mas gosto do assunto e me interesso e leio bastante sobre isso. E sou a primeira, às vezes, num círculo onde as pessoas estão comentando sobre isso, a primeira a dizer, você está culpabilizando a vítima e não sei o quê. E esses dias a gente conversou sobre um caso que saiu na mídia aí de abuso. E o meu primeiro pensamento foi,
mas talvez ela só queira aparecer, ou talvez ela só queira dinheiro. Foi o meu primeiro pensamento, eu tenho vergonha de dizer isso, mas foi. E depois eu mesma pensei, nossa, olha o que eu, que falo tanto, que leio tanto, que defendo tanto, olha qual foi o meu primeiro pensamento. Então, assim, é um exercício. Sim, né? É um exercício constante. Eu queria falar sobre ainda 2 outros termos que a gente usa para falar sobre o machismo estrutural que estão presentes no nosso cotidiano. Não tem a ver com a nossa experiência, graças a Deus. O primeiro é o gaslighting, que é quando o homem manipula a mulher fazendo com que ela se ache ou se perceba como louca. Sabe? Como quando o homem... Quando o cara... Já é mês interrupting. Mas olha, eu tenho um exemplo disso. Você tem um Eu exemplo? tenho um exemplo disso. É quando o cara, por exemplo, ele não quer confessar uma coisa e ele começa a falar que a mulher é muito emocional, é muito emotiva. Isso, Só que o que ela exatamente. tá falando é uma verdade. É algo que ele não quer assumir. Mas ele começa a falar, você é muito emocional, você é muito emotiva, você não consegue se controlar, eu sou uma pessoa racional. A gente que é homem, você sabe do que eu tô falando. Se você é homem, você sabe do que eu tô falando. A gente costuma se sentir mais racional e acha que a mulher tem uma tendência a acreditar que a mulher é mais emotiva. Eu sou mais racional, eu sou mais frio, por isso que eu não sinto, eu não sofro com essa questão, eu não sei o que lá. Não, mas é uma das formas, né? Perfeito, perfeito. Acho que o Rodrigo trouxe um exemplo perfeito de gaslighting. É porque eu sou homem. Não tem graça. Tá bom, parei. Não Tá tem bom. graça. Aí você corta essa parte, né? Que senão vai ficar muito feio, né? Não, tem que colocar. Ai, droga. Tem que deixar. E um outro termo que é importante também, que é muito comum, especialmente no meio acadêmico, em qualquer lugar, mas acho que no meio acadêmico e em grandes empresas isso é muito comum, que é o appropriating, que é o homem se apropriando de uma ideia criada ou de uma ideia de uma mulher. Isso acontece bastante quando mulheres têm boas ideias ou têm descobertas importantes ou têm inferências importantes sobre o trabalho, e aí o homem toma aquela ideia como dele e aquilo vai pra frente como se tivesse sido desse homem. Como a ideia desse vídeo, que é muito boa, e a gente conversando eu tive essa ideia. Não, mas foi sua mesmo. Ah, foi? Foi. Era pra ser uma piada. Não, a ideia do vídeo foi do Rô e eu fiquei muito orgulhosa. Porque... Men's proud. Men's proud. Fiquei muito orgulhosa porque, de fato, é muito importante a gente refletir sobre isso. E a gente reflete entre a gente, mas ele querer expor isso pro mundo é motivo de muito orgulho e demonstra o quanto ele se responsabiliza pelo machismo, por combater o machismo. Mas eu me sinto muito privilegiada de ter ao meu lado uma pessoa que quer e que se propõe a refletir sobre isso junto comigo. Isso é muito importante pra mim. Acho que é isso. Por hoje é só. Então, pessoal, dá um like aí. Compartilha se você gostou, se você achou interessante o tema. São 2 pessoas comuns, não são 2 especialistas, não somos sociólogos, não somos antropólogos. Aperta o sininho lá para vocês ficarem sabendo de toda publicação. Toda semana tem vídeo novo, tá bom? E é isso aí. É isso aí. Tchau, jovem. Tchau, jovem! Tchau. Eu acho... Esqueci. Café explain. Coffee explain. Então acho que a primeira coisa importante de falar é o que é. Desculpa. Termina de tomar o café, amor. É o último Coffee Interrupting. Tá bom. Vai beber? Café explaining. What else?